Gente, vê lá se não ia dar certo isso. Ah, mas ia. Ia! Nem que a gente entrasse, Ia. saísse, entrasse 1000 vezes. Ia dar certo sim, pelo amor de Deus. Bem-vinda! Quanto Ai, obrigada. tempo! Gente, Maravilhosa! eu tô aqui solicitando e não dava para entrar não, dando negado. E eu, gente, o que é que tá Ah, acontecendo? aos bug, né? Porque deve ter tanta gente também fazendo live, sei lá, o Instagram tá sendo tão solicitado, né? Se Com apresenta, amiga. certeza. Faz tanto tempo que você não vem. Se apresenta, que tem um Tanto monte de tempo que eu não diamante venho ainda que não te aqui. conhece. Gente, olha só, para quem não me conhece, meu nome é Débora, Débora Magri, eu sou nutricionista funcional e materno-infantil. E eu trabalho muito, 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 gente, com doença autoimune e com dificuldade reprodutiva e gestação de alto risco. Mas eu também trabalho com saúde em geral, mas isso assim eu posso dizer que é, entre aspas, a minha especialidade. Eu trabalho muito com isso, estudo muito isso. Viu? Esse tipo de desordem. E eu tava aqui, eu tô até tentando aqui ajeitar meu fone, que... Ui, peraí, um Hum, segundinho. tá, tá bom. Enquanto isso, Débora, como eu tive que desligar aquela live, eu vou só dando uma introdução de novo, Pronto. tá? Pronto, eu fui colocar o meu telefone, o meu fone sem fio, só que ele tava sem bateria. Ah, Então eu tive tá. que pegar esse Tá aqui bom. correndo. Tá, eu vou só dar então uma introdução de novo, porque acabou que aquela live que eu dei introdução a gente teve que cancelar. Como essa daqui que vai ficar salva, só vou dar uma introdução, tá? Então, gente, convidei Débora, essa nutricionista incrível, né? Ela tem uma didática muito parecida comigo. Hoje a gente, que é da área da saúde, entende cada vez mais o quanto que todas as áreas, né, do nosso comportamento impactam a nossa saúde. Né? Então, esse tema, né, Débora, eu estava até falando, é um tema super específico, um tema Com super certeza. especial. Eu fico muito feliz da gente estar tratando desse tema aqui no na minha live, né, aqui no meu canal. Eu acho muito especial esse tema, porque, de fato, a gente sabe, né, o quanto que as emoções são hormonais, são químicas, e o quanto que a nossa alimentação tem um impacto direto nisso. Né? Então, a Com Débora é uma certeza. pessoa extremamente didática. Ela gosta de dar para, né, os pacientes e os clientes dela toda a explicação necessária para que cada um se empodere e se responsabilize pelo seu próprio tratamento. Então, ela tem uma didática muito parecida com a minha. Eu acho que vocês vão gostar muito disso. E eu sempre falo muito aqui, né, Débora, de como as nossas emoções impactam nossos comportamentos, né? Isso. Então, como que as nossas emoções nos colocam em ações destrutivas, compulsivas, né? Então, eu falo de vez em quando sobre a compulsão alimentar, como um exemplo. E vai ser muito interessante hoje a gente poder ver o contrário, de como que, né, o nosso comportamento alimentar impacta as nossas emoções a partir de um viés químico, né? A partir Com de um certeza. olhar de uma nutricionista. Então, isso vai ser incrível, tá? E aí eu selecionei aqui 4 perguntas. E aí você fica à vontade para responder elas na ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Eu vou ler elas aqui e você fica à vontade, porque pode ter uma ordem melhor para Tá. você de responder, Maravilha, então tá bom. tá? Então vamos lá. As perguntas que eu separei. E aí, gente, quem tiver mais perguntas, outras perguntas, eu separei essas daqui porque eu entendo que são perguntas de interesse geral. Mas, exatamente, somos seres biopsicossociais espirituais. Somos tudo isso. Então, temos que Isso olhar para aí. tudo isso. Então, eu separei aqui 4 que eu acho que tem um impacto que entra aqui nos 2 temas, alimentar e emocional. Mas quem tiver mais dúvida, fica à vontade, que quando a Débora tiver um tempinho, ela responde também. Então, número 1, Débora. Algum alimento pode desencadear a ansiedade ou depressão? Número 2. Existe uma dieta específica que ajude a se manter emocionalmente mais saudável, ou seja, num estado emocional mais saudável, feliz, disposto? Vamos ligar. Número 3. Como a dieta impacta os hormônios e como eles impactam as emoções? São perguntas leigas de uma pessoa leiga. Número 4. Você percebe no consultório um padrão alimentar desregular entre pessoas emocionalmente adoecidas? Então, essas foram as 4 perguntas que eu separei. Gente, E aí, o que você gostou olha das só, perguntas? amei as perguntas. Amei, amei. E assim, olha só, gente, vocês vão ver hoje aqui nessa live que as nossas emoções estão muito ligadas ao nosso padrão alimentar. As nossas doenças emocionais estão muito ligadas ao nosso padrão alimentar.
Vocês vão ficar bobos de ver como tá tudo interligado, como tudo anda em sinergia. Quando a gente falou que a gente ia fazer essa live, o pessoal escolheu o tema, gente, eu juro pra vocês, eu tentei colocar alguns pontos aqui nessa folha, porque assim, começou a vir coisa na minha cabeça, que eu falei, gente, eu falo mais com o homem da cobra. Vai ter assunto para 70 horas de live. Então eu falei, calma, enxuga, né? Coloca alguns pontos que eu acho que as pessoas vão entender bem, para que essa live também não fique assim tão maçante. Mas é porque, gente, realmente o que a gente come vai impactar diretamente no que a gente vai ter de emocional, como as nossas emoções vão se manifestar, como os nossos sentimentos vão se manifestar. Ah, tem até uma coisinha aqui que eu tenho que colocar aqui, ó, que é da TPM. Eu já ia esquecer de colocar. A gente tem que falar da TPM também. Eu, como trabalho com saúde da mulher, tenho que falar depois sobre isso. Muito bem-vindo. A gente depois pode Então, fazer uma live sobre isso. Os homens que podemos, nos desculpem, gente. Mas eles vão agradecer, vão gostar também de saber. Gente, vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas hoje sobre a TPM e a mulherada aí vai ficar boba. Porque a mulherada acha que a gente ficar irritada, nervosa, com a mama inchada, com dor de cabeça durante a TPM é normal. Só que isso é comum, mas não é normal, porque corpo desinflamado não tem esses sintomas no período menstrual. Então, no período pré-menstrual. Então, o que a gente vai fazer? Essas perguntas, eu acho que eu vou responder assim, vou tentar responder todas elas, mas assim, explicando como funciona o nosso corpo, explicando como funciona toda a nossa produção hormonal, como funciona a nossa produção celular, porque aí eu explicando no geral, a gente vai pontuando essas perguntas, pode ser? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa aí que você me perguntou foi sobre a questão se tem algum alimento que possa gerar depressão, ansiedade, né? Gente, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, que o processo da depressão, ele está muito ligado à nossa saúde intestinal. Eu sempre, gente, toda live minha, todo post meu, eu tenho que falar de intestino, mas é porque realmente o intestino ele é o órgão que rege a saúde do corpo inteiro. Então vamos lá. As pessoas que têm a depressão, os artigos já mostram que elas têm um padrão de microbiota intestinal, digamos assim, não tão adequado, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso eu vejo no consultório, mas os artigos já comprovam isso, tá? Que o seu tipo de microbiota, ele vai impactar diretamente no teu comportamento e nas tuas emoções, no seu modo de demonstrar ou liberar emoções, tá? Então vamos lá. A nossa microbiota intestinal, vou explicar um pouquinho aqui para quem não entende de microbiota. O que é uma microbiota intestinal, gente? Primeira coisa, microbiota intestinal são micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, tá? Lá dentro do nosso intestino, nós temos vírus, protozoários, bactérias, fungos, que vivem lá. Ok. Quando a gente tem um intestino, uma microbiota em sinergia, uma microbiota boa, uma microbiota que funciona, essa microbiota ruim e boa, elas ficam mais ou menos ali, ó, na mesma proporção de 1 para 1. A gente chama essa microbiota ruim de ruim, mas na verdade não é que ela seja ruim. Ela tem o seu papel. O negócio é que ela não pode crescer exacerbadamente, porque aí ela prejudica muito o nosso organismo. Então vamos lá. No organismo ok, em sinergia, desinflamado, com a saúde em dia, essa microbiota boa e ruim, ela fica assim, ó, mais ou menos na quantidade de 1 para 1. Por diversos fatores, mas principalmente a nossa alimentação, tá? Mas tem outros fatores que eu vou explicar também. Mas principalmente a nossa alimentação, ela pode gerar um desbalanço nessa microbiota. O que é um desbalanço dessa microbiota? A nossa microbiota boa, a nossa microbiota protetora, ela cai muito a quantidade, e essa microbiota ruim, ela sobe muito a quantidade. Esse desbalanço da microbiota é chamado de disbiose. E aí eu vou explicar para vocês por que a disbiose é um problema para quem tem a depressão e por que a disbiose pode ser a causa da depressão. A causa da síndrome do pânico, por exemplo, a causa de diversas desordens emocionais que a gente tem. Vamos lá. Quando acontece esse desbalanço, a nossa microbiota, ela começa a não fazer o papel dela adequadamente. A nossa microbiota, gente, ela é responsável por um monte de coisa no nosso organismo. Absorção de nutrientes. Então, se você não tem uma microbiota legal, você já não absorve nutriente adequadamente. Você come, mas você excreta. Outra coisa, a nossa microbiota ela é responsável pela produção
das nossas células imunológicas. 80% das nossas imunoglobulinas, as nossas células imunológicas, são produzidas pelo intestino, pela microbiota intestinal. E olha aí o pulo do gato. 80 a 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria, do vigor de vida, é produzido por quem, gente? Pela microbiota intestinal. Se você tem uma microbiota ruim, sabe o que vai acontecer? Você não vai produzir serotonina adequadamente. Você vai aumentar muito, mas muito, a chance de ter uma depressão e de ter uma síndrome do pânico. Esse é um dos fatores, porque temos mais outros 1000 fatores que eu vou explicar alguns aqui para vocês, tá? Então, a gente manter a qualidade dessa microbiota é fundamental para que a gente tenha uma produção de hormônios que são importantíssimos para o nosso bem-estar, para o nosso sentimento de prazer, para o nosso sentimento de felicidade, tá? Essa microbiota, gente, eu vou explicar para vocês coisas que fazem essa microbiota desandar. Ótimo. O primeiro delas, gente, é a nossa alimentação, tá? Por quê? Microbiota boa, que é a microbiota protetora, microbiota que realmente vai nos ajudar, que vai proteger a nossa imunidade, ela se alimenta basicamente de fibra, fitoquímicos e compostos bioativos, que são o quê? Antioxidantes que só as plantas produzem. Só as plantas produzem antioxidantes, gente. Esse antioxidante é a proteção da planta na natureza. Então pensa bem, se você é uma pessoa que fala, eu não gosto de verdura, eu não gosto de fruta, não sei como você vai alimentar a microbiota boa. Não tem como, tá? Daí já começa o pipoco. Microbiota ruim, o pipoco começa daí. Gente, eu sempre falo, o bagaceiro começa sempre pela microbiota. Porque a pessoa que chega pra mim, Débora, eu tenho autoimunidade, eu tenho fibromialgia, eu tenho endometriose, eu tenho infertilidade, eu tenho o combo. Porque, gente, vem um combo, eu juro pra você, eu digo que é o combo da desgraça. E digo isso não é com prazer, não, é porque é verdade. Porque tudo começa com uma coisinha pequenininha, que é a microbiota intestinal que desandou, causando um processo inflamatório e a coisa desanda inteira. Por conta dessa questão da microbiota. Depois, gente, tem tanto ponto que eu vou ligar um no outro, que vai virar um maçaroco todo. Mas eu espero que vocês entendam, viu? Se tiver alguma dúvida, quem não estiver entendendo, pergunto. Isso, quem não estiver entendendo, gente, pode falar. Pelo amor de Deus, mulher, repita, que eu repito, tá? Então, seguinte, vamos lá. Microbiota boa se alimenta de fibra, fitoquímicos, compostos bioativos. Ok. Microbiota ruim, gente, que é essa microbiota que em crescimento exacerbado ela vai atrapalhar todo o funcionamento do nosso organismo, ela se alimenta basicamente de farinhas refinadas, açúcares, lácteos em excesso e tudo quanto é porcaria que você imaginar, ela consegue usar como substrato para crescimento dela. Só para você ter uma noção. Eu vou dar só aqui uma ideia, porque eu sei que tem muita gente aí que toma muito probiótico. Probiótico, o que é o probiótico? São os lactobacilos, ou seja, microbiota boa. Só que, gente, dependendo do tipo de microbiota que você tem dentro do seu intestino, a gente não pode usar probiótico logo de cara. A gente tem que tratar o meio intestinal, modificar todo tipo de microbiota para depois repovoar. Sabe por quê? Se você tiver um crescimento exacerbado de cândida, que é um fungo que vive no intestino de todo mundo, inclusive dos nossos bebês, dos nossos fetos dentro do útero, já começa o crescimento de cândida. Se tiver um crescimento exacerbado, a bichona vai comer até o probiótico. Ela vai usar como forma de substrato. Vocês estão entendendo, gente? Não, vocês estão entendendo que microbiota ruim, ela consegue tirar substrato de tudo quanto é lugar da vida. E a microbiota boa protetora não? Então, o que você come, gente, vai reger muita coisa na tua vida, tá? Então, por exemplo, e outra coisa, medicação, anti-inflamatório, estresse, poluição, contaminantes ambientais, excesso de agrotóxico, metal pesado, tudo isso mata a microbiota boa, mas não mata a ruim. Não mata a ruim é forte. Por quê? Porque ela consegue substrato no canto, a bicha é poderosa. Então, para começar, aquilo que a gente coloca no nosso corpo vai reger o nosso tipo de microbiota, tá? Então, e essa microbiota intestinal vai reger inúmeras coisas, como a sua absorção de nutriente, a tua produção de células imunológicas,
e a tua produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se você tem uma microbiota com desbiose, para começar, você não produz serotonina adequadamente. Ou seja, você tem muito mais chance de ter depressão, muito mais chance de ter síndrome do pânico e por aí vai. Perfeito. Aí, então, uma coisa já está respondida mais ou menos, porque agora eu vou entrar aqui, eu até fiz meu link aqui para tentar ajustar aqui. Então, agora vamos interligando aqui as coisas. Vamos. Beleza. Você é uma pessoa que come mal. Top. Aí, só me explica uma coisa. Aí você falou, né? Farinha, chocolate, né? Que mais? É farinha, das coisas ó, que farinha, o pessoal come muito. Agora, pandemia, o povo tá comendo demais. Não é nem farinha e chocolate, porque dependendo do tipo de chocolate que você come, como, por exemplo, um chocolate 70% cacau, onde você lê a lista de ingredientes, não tem açúcar, ou se tiver açúcar, tá lá no final da lista, porque numa lista de ingredientes, tudo que vem primeiro é o que tem mais. Mas, por exemplo, se você come um chocolate 70% cacau de qualidade, você até melhora. Porque você até melhora a tua sensação de bem-estar e até a sua saúde. Por quê? Porque o cacau, ele é precursor de triptofano, sabe? O ele ajuda, Triptofano, gente, ele vai produzir, ele vai já produzir a nossa serotonina, tá? Que é o hormônio do bem-estar. Então, como o cacau é rico em triptofano, ele é precursor da formação de serotonina. Então, isso pode ajudar. Lembrando, gente, que é uma coisa, alimentos pontuais, eles não fazem diferença. Alimento sozinho não faz milagre. O que faz milagre é o quê? Uma refeição e uma alimentação variada, completa. Porque eu falar, o chocolate vai causar isso, tá? Mas a pessoa tem uma alimentação horrorosa, onde ela não come verdura, não come fruta, não come nada de bom, vive comendo besteira, aí ela coloca um chocolate 100% cacau, ela acha que tá tudo legal, ela tá muito enganada, tá? Então, eu vou começar a fazer links aqui, depois no final eu vou dizer assim, gente, uma alimentação boa, para quem tem depressão, para quem tá triste, para quem tá sem energia, para quem tá com produção hormonal ruim. Eu vou falar para vocês basicão, aquele basicão que funciona, tá? Top, tá? Então vamos lá. Então já manda aviãozinho para todo mundo. Mandem aviãozinho. Chama aí, meu povo. Rapaz, é hoje. Vocês vão ver. Então, seguinte, para começar, já começa aí, né? A microbiota regendo toda a nossa produção de serotonina e piorando ou melhorando a questão da nossa depressão, da nossa tristeza, da nossa falta de vontade de ganhar a vida, de levantar da cama. Ok? Ok. Energia vital. Outra coisa, mesmo, né? Energia vital. Gente, outra coisa. A gente tem que entender que o que forma hormônio é nutriente, meu povo. Gente, uma coisa que eu sempre falo, quem é meu paciente, tem muito paciente meu aí, beijo, meu povo lindo! Gente, quem entra no meu consultório, eles recebem uma aula de tudo isso que eu tô te falando. Esse do intestino aqui é o básico do básico. Eu desenho, eu mostro célula intestinal, o bagaço come naquele consultório. Por quê? Porque a coisa que eu mais tenho pavor é um profissional da área da saúde que faça isso. Faça isso, ok, a pessoa pode até fazer. Mas quando você fala, faça isso, porque isso está interligado com isso, porque olha como é que funciona. Gente, o paciente chega pra mim e fala, eu nunca tive nenhuma explicação dessa, ninguém nunca me explicou, ninguém. O paciente sai de lá feliz, entendendo que se ele fizer algo diferente, ele sabe, a gente sabe que a gente faz de errado pra gente. E também tá tudo certo, gente. A gente vai, às vezes, comer coisas que não são saudáveis, isso faz parte também de uma alimentação consciente, né? Só que a gente tem que ter o nosso bom senso. A gente tem que saber, ou se você não sabe, você tem que procurar entender aquilo que é bom para você. Porque é aquela coisa, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Tá? Aí você tem que entender aquilo que te convém e o que não te convém. Então vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo, gente, os nossos hormônios, produção hormonal, ela está totalmente ligada ao nosso bem-estar, ao nosso vigor de vida, ao nosso querer levantar e ganhar a vida. A gente tem energia, está totalmente ligado. E a gente tem que entender que o que produz hormônio é nutriente. Não adianta, se você come mal, se você está com um processo inflamatório alto, você come mal, você está sem energia, mas não adianta você ficar usando hormônio torta direita, hormônio de fora, tá? Não estou falando aqui que você usar hormônio é ruim. Claro que não. Temos casos que o hormônio é super necessário, como, por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa. Uma mulher que tirou os ovários. Daqui a pouco a gente vai responder a sua pergunta, viu? Daqui a pouco a gente responde uma pergunta que é legal. Ótimo, então vamos lá. Então, pode sim, viu? Na ejaculação precoce a gente vai trabalhar a testosterona aqui, já falo, tá? Então, seguinte.
Então, a gente tem que entender que o que forma hormônio é nutriente. Se você não tem nutriente no seu corpo, gente, a produção hormonal ela vai ficar muito prejudicada. Se você não dorme direito, a sua produção hormonal vai ficar prejudicada. E aí eu vou explicar alguns aspectos. Aí eu vou interligar essas duas coisas. Primeira coisa, gente. Nosso corpo, ele é todo feito de célula, ok? Desde o cabelo até nosso coração, tudo é célula. As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que a única coisa que forma célula se chama nutriente. É por isso, gente, que até hoje, no ano de 2021, nós somos dependentes de nutriente. Não comeu, morreu. Comeu mal, adoeceu, morreu. Porque a célula entra em falência nutricional, gente, essa é a realidade. Não existe um remédio que o ser humano tenha criado que faça crescimento de célula e função de célula. Então, como é que você espera ter um nível hormonal bom se você come mal? Se você tem uma desbiose e tudo que você come, você excreta. Como é que você espera ter uma boa quantidade hormonal se teu fígado não presta pra nada, nem pra metabolizar? Você tá entendendo? Gente, é a conta que não quer bater. O povo quer comer mal, quer ter saúde, dizendo que essa conta não vai bater. Não tem pra onde fugir. É sério. A conta não vai bater, gente. Esse é o problema todo. Quem me dera eu, gente, Drica, você me conhece, desde que eu tenho o quê? 13 anos. Gente, ninguém nessa terra gosta de comer mais que eu, gente. Deus é testemunha. Eu amo bater um prato de pedreiro desse tamanho aqui, ó. Mas tudo posso, mas nem tudo me convém, minha gente. Exatamente. Vocês estão entendendo? Porque na época de 17 anos era um pedreirão magrinho, agora é um amendoim 5 quilos. Não. Você tá entendendo? Então, a gente também tem que moderar. Em tudo que a gente tem que ter moderação, tá? Agora, vamos aqui. Daqui a pouco a gente fala de moderação também, que eu vou falando as coisas todas. Mas olha só. Vamos aqui voltar para a parte da produção celular. Se a gente entender que células são produzidas por nutrientes e que hormônios também são células, a gente consegue entender de verdade que se a gente não comer, a gente não tem a produção. A gente não consegue formar essas células e formar esses hormônios, tá? Então, o que acontece? Os nossos hormônios, gente, eles são totalmente responsáveis também pelo nosso tipo de vida. Por exemplo, uma mulher ou um homem que está com um nível de estradiol muito alto. O estradiol em excesso, que acontece muito quando a gente está com um padrão inflamatório alto, o nível de estradiol também sobe, ele vai atrapalhar, por exemplo, a tua produção de progesterona, a tua produção de testosterona. Automaticamente, a tua libido cai. Automaticamente, você fica mais cansado. Automaticamente, você fica sem energia. Automaticamente, a sua fertilidade cai. Enfim, estou dando alguns exemplos. Então, ó, até coloquei aqui, ó. Então, é muito importante que a nossa alimentação favoreça a nossa produção hormonal. Aí eu vou linkar com uma outra coisa. E o contaminantes que você ambientais. falou, você falou que quando ele fica alto, ele desfavorece tudo isso. E aí, Tudo isso. O estradiol, ele fica alto exatamente a partir dessa alimentação ruim. Isso, sabe por quê? Toda vez que o nosso corpo tem um processo inflamatório, ele automaticamente libera estradiol. Entendi. Porque o estradiol, ele é o hormônio que vai lá no foco da inflamação para tentar resolver a pendência ali. Entendi. Entende? Entendi. Então, o estradiol vai no lugar de inflamação, Entendi. resolve o problema, aí o fígado é acionado, ele pega esse excesso de estradiol, metaboliza, joga para o intestino e manda o intestino excretar. Entendi. Só que aí já começa o problema. Se você tem um intestino com desbiose, ao invés do intestino excretar com excesso de estradiol, ele vai reabsorver. Quando reabsorveu e entrou estradiol de novo no sangue, sabe o que o corpo entende? O cérebro entende na mesma hora. Virgem Maria, piorou a inflamação. Ei, libera mais estradiol aí. Tá vendo a bola de neve? Estradiol muito alto, ele é um problema, porque o estradiol é maravilhoso, gente. Por exemplo, o estradiol é importantíssimo para a fertilidade feminina, para a gente ter ovulação no tempo certo. Só que o estradiol, ele tem um pico, mas depois ele tem que abaixar, para ele dar lugar a outros hormônios. Entendi. Tá? Como a progesterona. A progesterona da gente vai aumentar ali no meio, depois do meio do ciclo, ali no 24º dia do ciclo menstrual, ela dá o pico que é para o nosso endométrio espessar, para que a gente consiga ficar grávida. Se o endométrio não espessa, não fica grávida. Se a progesterona não sobe, não tem jeito. Agora, se o estradiol estiver muito alto, a progesterona não sobe. Ó a loucura, tá? Entendi. Então, uma coisa leva a outra, entende? Então, vamos aqui, linkar. Tá,
hormônio é produzido por nutrientes. Mas tem uma coisinha também, que vem da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, que se chama contaminação por xenobióticos. O que são xenobióticos, gente? São substâncias que são incompatíveis com a vida. São os contaminantes ambientais. Então, agrotóxico, plástico, metal pesado, parabeno e por aí vai. Quando a gente tem o consumo desse tipo de contaminante, por diversas coisas. Um plástico que você tacou no micro-ondas, um café que você foi tomar naquele copinho de plástico, um desodorante que você usa que tem alumínio. Plástico, por exemplo, passar o dia todo, ficar, por exemplo, quente, depois você beber, é um problema, então. Você pode saber, porque é o seguinte, se você, né, que a garrafa de plástico, se você deixar ela no sol, gente, ela vai liberar um tanto de toxina dentro daquela água. Sabe algumas coisas que eu falo pro pessoal? Sabe aquele galão de água 20 litros que todo mundo tem em casa? Gente, eu quero morrer quando eu pego a estrada e eu vejo aqueles caminhões vindo com esses galões num sol de rachar o corpo. Ai, meu Deus, quilômetros adentro. Ai, gente. Pois pensem, gente. Sabe por quê? Ninguém vive na bolha, não, gente. Na bolha ninguém vive. Mas o pouquinho que a gente faz é muito. Então, por exemplo, quando a gente tem uma alimentação, onde a gente escolhe alimentos que são ricos em toxinas, por exemplo, industrializados, como, sei lá, os biscoitinhos em geral, com ou sem recheio, macarrão instantâneo, achocolatado, suco de caixinha, refrigerante, enfim, diversas coisas. Lá dentro a gente tem conservantes, aromatizantes, enfim, várias coisas que são extremamente inflamatórios e são tóxicos. Então, o que acontece? Esse tipo de toxina, gente, quando ele chega no nosso corpo, sabe o que ele vai fazer? As nossas células, elas têm uma coisinha chamada receptor de hormônio. Então, assim, é como se cada célula tivesse assim, umas anteninhas onde os hormônios se ligam. Gente, os contaminantes ambientais, não sou eu que estou dizendo não, gente, são os artigos. Galera da área da saúde aí, sabe, doutor Ronaldo, lindão me assistindo, estuda muito sobre isso, andrologista top. Seguinte, sabe o que acontece? Esses contaminantes ambientais, eles se ligam nos receptores de hormônio. Gente, o corpo entende o quê? Ei, tá vindo hormônio de fora. Não precisa produzir, não. Gente, o corpo ele não gasta energia com o que ele não precisa, amor. O corpo, ele é seletivo. Ele gasta energia com aquilo que é necessário. O que ele julga que não é, tá tranquilo. Então, entendeu? Ele entende como hormônio, o que não é hormônio. Só que não é um hormônio. Então, o que acontece? A nossa produção hormonal cai. A nossa produção hormonal caindo, gente, lá vem doença de tudo quanto é jeito, tá? Caramba. Então, tudo. Vocês estão entendendo, gente, que tudo tá interligado? A gente tem que tomar cuidado com a qualidade da nossa alimentação e a gente tem que comer sempre mais comida de verdade do que produtos industrializados. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de panela que a gente cozinha. Parece conversa de nutricionista? Parece. Eu também acho, gente. Você fala assim, ai meu Deus, a mulher quer que viva na bolha. Gente, eu sou a pessoa mais contra do mundo viver na bolha. Mas a gente vai estudando e a gente vai vendo e é realidade. Gente, pra vocês terem uma noção, esse tipo de contaminante, eles ultrapassam a barreira placentária, tá? Isso chega nos bebês. Teve um artigo enorme que fizeram, acho que em 2019, na Europa. Pegaram centenas de mães puérperas que tinham acabado de dar luz. Encontraram mais 247 tipos de toxinas diferentes nas placentas. Vou falar uma coisa para vocês. Isso impacta diretamente a produção celular do bebê e impacta diretamente a produção de hormônio do bebê. Tá? Então, é o seguinte, a gente está gerando seres que não estão com a produção hormonal boa. E digo mais, lembra da microbiota? A microbiota da gestante, ela vai definir a microbiota do bebê, do neto e do bisneto. Então, o que você come na sua gestação? Amiga, isso a gente sabe que o tipo... A microbiota, gente, só para eu explicar para vocês. Ninguém tem uma microbiota igual a outra. É como se fosse uma impressão digital. Entendi. E a nossa formação de microbiota começa dentro do útero da mãe, através da alimentação da mãe e o tipo de microbiota que a mãe tem. Entendi. Tá? Então, um bebê dentro do útero, onde uma mãe come mal, onde uma mãe tem muito contato com contaminante ambiental, isso vai prejudicar totalmente a formação celular e a microbiota dele. Ou seja, a gente tem microbiotas que têm propensão a ser obesogênicas, nós temos microbiota que tem propensão a doença autoimune, nós temos microbiota que tem propensão a crescimento de cândida exacerbada. Então a gente tem N tipos de microbiota, e isso é regido dentro do útero da nossa mãe, tá?
E sabe outra coisa que eu quero falar para vocês até terem noção da gestante? Eu trabalho muito com gestante, né, gente? Então eu até anotei aqui, porque eu tenho que falar isso. Você sabia, gente, que o que a sua mãe come vai impactar não só na sua saúde, mas nas suas emoções? Vou explicar por quê. O tipo de emoção e o tipo de maneira que você lida com as suas emoções. Isso vem de útero materno. Gente, isso é muito doido. Útero materno, eu te juro, os artigos vão explicando as coisas, mas tá tudo ligado. Nossos problemas já começam dentro do útero. Por quê? Mas a gente faz parte disso aqui. Isso aqui é Como terra, isso aqui é planeta de provas e expiações. Ah, mãe, aquela coisa, eu sou mãe, a minha mãe tá aí também. O negócio é o seguinte, gente, nenhuma mãe é perfeita. Oh, Jesus, Deus é testemunha do que oh, meu Deus, tem vezes que eu até falo, gente, meu Deus, eu sou horrorosa. Sabe, às vezes que eu fico assim, meu Deus, você até se culpa, né? Você faz umas coisas, umas loucuras como mãe, você fala, meu Deus, me ajuda, sabe? Foi só terapia então, assim, pra resolver, né, amiga? Só terapia, com certeza. Só que, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é terra de prova e expiações, tá, amores? Tá virando regeneração ainda, nós estamos falando aqui até transição planetária. Então aqui é isso aqui mesmo, aqui é pedra e pau mesmo, gente. Agora, a forma que você vê sua vida é o que transcende, entendeu? Você faz escolhas, o que você vive só te machuca e só tem impacto negativo quando você permite. Quando você tem aquela visão pro negativo. E a gente tem que aprender a transcender isso. Então vamos lá. Dentro do útero da nossa mãe, a gente já sente os sabores de tudo. E os artigos já comprovam, inúmeros artigos, que a gente sente todas as emoções da mãe da gente. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tô gestante. Eu tive um problema muito sério, briguei, sei lá, com meu marido. Uma briga feia, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com a minha irmã, uma coisa que me doeu, que me machucou demais. Ou eu passo por exemplo, um casamento abusivo. Um relacionamento abusivo na minha gestação. Vamos lá. Eu tô com aquelas emoções ali, à flor da pele, triste, angustiada, com mágoa, com tudo. Raiva, ódio, tudo de ruim. O bebê vai sentindo. Aí, eu falo o seguinte, eu vou comer aqui um chocolate, um hambúrguer, uma pizza, vou encher de coisa aqui porque eu vou compensar com a comida. Porque isso acontece. A gente é a nossa válvula de escape. É onde a gente se sente seguro, a gente se sente mais... Quando a gente não tem amor por nenhum lugar, a gente acaba achando naquele prato de comida o amor, porque a gente tem muitas ligações familiares, enfim, que a comida remete, enfim. Aí você pega e começa a comer só besteira. Você tá com aquele sentimento ruim. Você come, você libera uma emoção boa. Liberou ali um sentimento legal, momentâneo. O bebê, ele sente. Tipo assim, minha mãe tava triste. Aí ela comeu isso aqui, ó, saborzinho. Gente, bebê no útero tem paladar, amores. Bebê com 16 semanas de gestação já engole líquido amniótico e sente os sabores. Bebê com 24 semanas de gestação tem as papilas gustativas todas formadas, sentido olfativo a 1000. Então não se engane, ele sente. Então ele sentiu a tristeza, mas ele sentiu aquela emoção. A mãe comeu aquele certo tipo de alimento, já veio o prazer. Gente, isso fica marcado no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. A gente não lembra, não. Regressão explica, minha filha, porque eu não sei explicar. A psicologia explica, isso fica no nosso subconsciente. Se eu falar aqui pra você lembra que sua mãe comeu isso? Óbvio que não, gente. Débora, de tratamento de traumas, né, gestacionais, né? Porque a gente entende, e dentro da psicologia a gente também tem vários artigos já mostrando, né, como que a criança já começa de fato a se impactar emocionalmente dentro da barriga, a partir das emoções, né, e das vivências maternais. E sim, e é isso, né? Nosso corpo marca já ali. Já fica... Exatamente. Ali. Então, você pensa só, na gestação, a mulher vai ditar o tipo de microbiota que o bebê vai ter. Ou seja, microbiota que tem crescimento exacerbado, microbiano ruim, ou microbiota propensão à doença autoimune, enfim, N coisa. Na gestação, a criança, se a mãe tiver muito contaminante ambiental, vai impactar na formação celular do bebê, na produção hormonal. Já começa o pipoco. E as emoções. O que a mãe come e que libera uma energia boa para ela, o bebê sente, isso fica no nosso subconsciente. Toda vez que a gente está triste, a gente quer comer uma besteira X. A gente nem imagina que a mãe da gente comia aquilo tudo. Então, outro fator, tá? Então, gente, as nossas emoções, elas são regidas, sim, pela nossa alimentação. Não é só alimentação, não só as nossas emoções que vão reger ali o que a gente come. Impactar nossas escolhas alimentares. Mas aquilo que a gente come vai impactar sim nas nossas emoções, tá?
Isso já começa, como eu te falei, desde o útero materno. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falei foi sobre microbiota e como a microbiota impacta na questão da depressão, Sim. né? Isso é sério. Gente, só pra vocês terem uma noção. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, imagina, nem pensar fazer nutrição. Vixe Maria. Eu assisti uma vez no Globo Repórter, tava falando, teve um Globo Repórter só sobre depressão. E aí, no final do Globo Repórter, teve uma matéria onde o pessoal tava falando que curou a depressão com biomassa de banana verde. E eu, eita, naquela época eu lembro que eu falei, olha que legal, cara. O pessoal falando que usava remédio há anos, que não sei o quê, mostrou tudo que já usou na vida e que começou a usar biomassa de banana verde e foi curado. Hoje eu entendo. Gente, a biomassa de banana verde, ela é substrato para crescimento microbiano bom. Olha. A gente usa ela como substrato. Ele é um pré-biótico, ou seja, ele é alimento de bactéria boa, porque ele é amido resistente, é fibra pura. Então, hoje faz todo sentido. É óbvio que o povo curou, o pessoal começou a comer biomassa de banana verde todo dia, melhorar a alimentação, microbiota boa começou a ser formada, nível de serotonina começou a aumentar. Você entende? Sim. Então, assim, sinapses neurais melhorando, então, assim, faz todo sentido, tá? Outra coisa, olha só, como tá tudo interligado. Deixa eu te falar uma coisa. Vou explicar pra vocês uma coisa aqui. Sabe aquela pessoa que antes de dormir mata um prato desse tamanho e cai na cama? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Isso vai impactar nas suas emoções. Eu vou explicar. Né? Porque às vezes a gente tá na pegada do dia, durante o dia a gente tá muito ocupado, né? E aí à noite, para compensar esse cansaço, a gente quer um prazer mais imediato, como você tava falando, né? E aí a gente quer comer. Então, eu vou explicar aqui pra vocês como essa simples coisa. E não precisa ser uma coisa ruim, não, gente. É comer comida mesmo. Arroz, feijão, salada, comida boa mesmo. O ideal seria a gente comer até 2 horas antes de dormir. Isso de modo geral. A gente tem que ver pessoas que são diabéticas, tomam insulina e tudo bem. Mas assim, de modo geral, a gente deveria comer até 2 horas antes de dormir. Eu vou explicar o porquê. Ponto número 1. Quando a gente está dormindo, o fígado, ele aproveita para fazer todo o processo de detoxificação de tudo aquilo que você comeu ou teve contato que não prestava durante o seu dia. O fígado faz um processo de limpeza, gente, fenomenal durante o sono. Inclusive, aquela saburra, quando a gente acorda com a língua branca, aquela saburra na língua, a gente tem que escovar a língua e raspar a língua antes de comer. Porque aquela saburra ali são as toxinas que o fígado liberou, tá, galera? Aí quando você come por cima, você engole toxina novamente. Tô falando que as pequenas coisas, gente, é o que rege a vida? Eu tô dizendo, gente. Agora, como que vocês poderiam saber? Não tem como, né, gente? Isso é informação que a gente tem que passar, né? A partir de agora, vocês passam pro povo, gente. Bora escovar essa língua, minha galera. Exatamente. Porque o fígado, ele vai detoxificar tudo de ruim que tem dentro de você. Inclusive, excesso de contaminante ambiental. Que lembra que eu falei pra vocês que atrapalha a produção hormonal? Ok. Gente, quando você mata um pratão e cai na cama, você já viu que você tem pesadelo, às vezes você dorme mal, você fica empapado, no meio da noite você acorda tendo pesadelo, você sua. Gente, o pau quebra a noite, é uma noite de sono inquieto. Por quê? Gente, meu pai, o fígado que deveria estar ali trabalhando na detoxificação do seu corpo, ele vai parar tudo para trabalhar na digestão. Para trabalhar com a emulsificação de gordura, enfim, de tudo que você imaginar. Ele vai parar para trabalhar o processo digestório. Já pipocou o problema. Porque aí o quê? Excesso de contaminante ambiental, excesso de toxina, baixa produção hormonal e acaba com o microbiota. E outra coisa. Quando a gente faz isso, a gente acorda muito cansado. É por causa disso? Porque o fígado ficou trabalhando a noite toda? Também. Mas sabe qual que é o outro fator? É o fator que eu vou te falar agora. Gente, quando a gente dorme, a gente tem que ali ter uma produção e uma liberação de melatonina. O que a melatonina faz? Ela que vai fazer a gente dormir profundamente. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. A melatonina, ela faz parte de todo o nosso sistema de produção hormonal. Principalmente os hormônios sexuais que regem a nossa fertilidade. Testosterona, LH, FSH, estradiol, progesterona. Eu vou te explicar por que ele faz isso. A gente tem um eixo, todo mundo, homens e mulheres. Nós temos um eixo chamado eixo hipotálamo, hipófise gonadal. O que é isso? É um eixo do seu cérebro, da sua hipófise, para as suas gônadas, ou seja, para o seu sistema reprodutor. Esse eixo, ele vai reger
toda a nossa produção hormonal de hormônios sexuais, né? E os hormônios sexuais também são importantes para tudo. Testosterona não é só para hormônio sexual, testosterona, progesterona, estradiol é para a vida, né, gente? Sim. Ele vai reger toda essa produção. Só que, meu povo, esse eixo ele só é ativado quando a gente atinge o pico de melatonina no sono profundo. Se você não dorme profundamente, você não ativa esse eixo. Você não produz hormônio, meu bem. Por Nós isso mulheres que os ainda... lá embaixo. Não, escuta, mas o falta de sono, o seu hormônio está lá embaixo. E digo mais, nós mulheres, mulherada que quer engravidar, que acha que o sono não é importante, deixa eu falar aqui para vocês. Nós temos também, nós mulheres, eixo hipotálamo, hipófise, ovário. É o mesmo eixo que também vai ser ativado quando a gente atinge um pico de melatonina no sono profundo. E ele vai reger toda a nossa maturação de folículo, ou seja, maturar um folículo para um óvulo de qualidade. E ele vai reger toda a nossa ovulação no tempo certo. Quando você não dorme bem, você também atrapalha toda a sua maturação de folículo e a sua ovulação no tempo certo. Aí deixa ele explicar. Pensa bem, um corpo, quando ele está dormindo, ele trabalha profundamente para produzir e liberar melatonina. Mas aí, a gente pega e faz o quê? Mata um pratão de pedreiro e cai na cama. Gente, o corpo vai parar tudo. E vai ter que produzir o quê? Insulina. O corpo, na hora de produzir, no horário que ele deveria estar produzindo melatonina, ele vai produzir insulina, meu bem. Eita. Gente, aí fica aquele sono doido, sono descompensado, pesadelo, o pau quebrando à noite. Por quê? Porque você não está produzindo melatonina, o sono não consegue se manter profundo. E a gente entendeu? Então a gente, ó, atrapalhou o fígado, então, ó, atrapalhou o fígado a detoxificar. Atrapalhou aí, que é excesso contaminante ambiental e toxina, atrapalha a produção hormonal e mata e acaba com o microbiota. Atrapalhou a produção de melatonina. Os seus hormônios não conseguiram ser ali produzidos, ativados, reorganizados, rearranjados. Aí sabe o que acontece também? Aí falou, ai, Débora, mas isso não rege as minhas emoções. Rege sim. Porque quando você acorda cansado, você passa um dia de cão. É claro. Você fica nervoso, você quer matar todo mundo, você não tem energia. A gente sabe que todos esses hormônios sexuais, eles são hormônios vitais, de vitalidade. Isso está totalmente ligado às nossas emoções. Uma pessoa com esses hormônios baixos, isso está diretamente relacionado às emoções. A emoção é química. Exatamente, claro, gente. Então você está vendo que o que você come vai impactar? Quando um cliente está com insônia, é uma das primeiras coisas que a gente fica em alerta para tentar resolver. Né, Débora? É isso, porque a gente sabe o quanto que isso vai prejudicar todo o processo emocional dele. Então, o primeiro passo é assim. O primeiro passo, gente, é isso daí. Parar de comer tanto antes de dormir. Bom, à noite é hora a gente comer coisa mais leve, porque o corpo precisa parar para produzir melatonina, ele precisa parar para detoxificar. Ele não pode ficar trabalhando para fazer digestão e ele não pode ficar trabalhando para produzir, para ter liberação de insulina. Perfeito. Tá? Então, vai ser do dia para a noite? Pô, eu gosto muito de comer à noite. Então começa a comer menos. Começa a comer um pouco antes de dormir. Entendeu? Começa a fazer alguns processos de pouco em pouco. Isso, de pouco em pouco, gente, a gente vai se adaptando, tá? Então você tá vendo, gente, que as nossas escolhas, o que a gente come e como a gente come, afeta sim as nossas emoções. Demais. Afeta e muito. Não é só as nossas emoções que afetam o nosso jeito de comer. Muito pelo contrário. Eu posso dizer aqui, me atrever a dizer, que na verdade a gente faz uma coisa inversa. A gente só tem um emocional abalado, que é comer mais, porque uma coisa leva a outra. A nossa alimentação já alterou o emocional e o emocional altera a alimentação e vai virando uma bola de neve. E você entra num ciclo vicioso, você não consegue sair dali, você se perde, porque comer é bom, gente. Gente, eu amo comer. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente já começa o processo... Uma dúvida, assim, Débora, em relação à parte de doce. Porque muitas pessoas que têm compulsão alimentar pelo doce. Amores, que eu separei aqui um tópico só pra isso. Porque nós vamos conversar só disso. Compulsão alimentar tem muito pelo doce. Eu sei que o doce, ele tem toda uma parte de vício mesmo, e ele gera também toda uma parte de prazer, né? E por isso muito viciante. Com certeza. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente já gera a questão do emocional, do prazer no se alimentar, quando a gente nasce já. Então a gente, como dizer, na verdade não só quando nasce, dentro do útero da mãe, mas quando a gente nasce. A gente já nasce
amamentando, que é o quê? Além de você se nutrir, você tem aquele vínculo, cheirinho de mãe. Adoro cheirinho de mãe, gente, até hoje. Minha mãe está. Então, assim, aquele vínculo maravilhoso, aquela coisa boa. Então, a gente já começa a condicionar a nossa alimentação como um processo de bem-estar, já desde quando a gente, dentro do útero, quando a gente nasce. Isso é verdade. Inclusive, então, outra coisa. De proteção, né? Bem-estar, felicidade, muita coisa. Com certeza. Olha só, vamos falar aqui a questão do doce. Ó, gente, vou falar aqui para quem é aqueles que falam assim, eu não vivo sem doce. Eu vou te explicar o que é que você tem dentro do seu intestino, tá, meu amor? Quem aí, vamos lá. gente, já fala aí, ó, quem é que tem quem é Virgem Maria. Quem que ama comer um doce? Olha, deixa eu até ver o povo que tá aqui. Porque daqui eu já sei muita gente que tá. Sônia Magri, você, hein? Quem é os formiguinha? Quem gosta de comer um doce? Gente, vou explicar pra vocês uma coisa. Primeira coisa, o doce, o açúcar. A primeira coisa que ele faz é gerar uma dependência, como se fosse uma droga mesmo. Os artigos já comprovam por A mais B que a pior droga que existe para vício é o tal do açúcar. Tá? Isso gera realmente uma condição. É aquela coisa assim, eu só fico bem se eu comer um doce. Aquela coisa, eu comi uma comida maravilhosa, sei lá, fizeram um almoço, comi, ó, pra quem gosta aí, gente, um franguinho caipira, um quiabinho, pensa no seu prato predileto, você comeu, mas parece que você só fica saciado se você comer um doce, é um trem que inquieta. O trem fica inquieto. Primeiro, isso é vício, tá? Então, assim, o açúcar, ele realmente vicia mais do que droga, tá? Ele vicia mais do que qualquer tipo de droga, mais do que cocaína. Não sei o que eu tô dizendo, não. Ô, Valéria, linda, tâmara com morango, olha aí, ó, ressignificou a vida dela, cara. O negócio é esse, vamos ressignificar. Quase que não sai. Eita, nós. Então, a gente tem realmente... Já tirou onda, e é um docezinho bom. Mas olha, a Valéria, ela realmente, ela ressignificou tudo na vida dela, tá? E isso faz parte. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem que tentar dar um jeito nesse vício, gente. Porque do mesmo jeito que a pessoa é viciada em cigarro, viciada em bebida, é viciada em qualquer coisa, você também é viciada em doce. Você não pode condicionar a tua felicidade num pedaço de chocolate. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Se você cai, então, num lugar onde... Vamos fingir que o chocolate do mundo acabou, então você pode ir embora, morrer, plano espiritual. E no plano espiritual tem chocolate não, cara, entendeu? Eu sempre brinco. Gente, vamos desmamando daqui. Desmamando entendeu? Vamos mandar aqui, que é para a gente transcender, a gente já dá conta de viver sem. Eu não te aguento. Então, gente, eu sempre falo isso. Vai, desmama, gente, desmama. Não tem nada no mundo que você fale assim, eu não vivo sem isso. Gente, você tá doido. A gente tem que aprender a viver sem coisas. A gente perde família, a gente perde casa, a gente perde tudo. Eu não vivo sem isso. Eu vivo sem muita coisa. Entende? E se você não vive, tudo certo. Bora aprender a viver. É assim que funciona a coisa, né? Aí tá. Então, a primeira parte é a questão dele ser viciante, mais que droga. A segunda coisa é... Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente tem um crescimento exacerbado de cândida no intestino, e não necessariamente você precisa ter candidias de repetição. Muitas vezes você tem candidias de repetição quando você tem cândida. Mas esse não é um fator que é condicional. Eu só tenho crescimento exacerbado de cândida se eu tiver candidias de repetição. Eu vejo isso em vários aspectos da minha anamnese. Então, refluxo, azia, queimação, isso é desbiose também. Por quê? Deixa eu falar uma coisa. A gente tem mais micro-organismo no corpo do que célula humana, gente. Então, a gente manter a qualidade dessa microbiota vai reger a saúde de tudo. A gente não tem só a microbiota intestinal. A gente tem a microbiota bucal, microbiota estomacal, microbiota vaginal, microbiota de pele, endometrial, ocular, tudo que você imaginar. Entendi. Todo lugar tem microbiota. Só que a mãe de todas é o intestino. Quando o intestino desanda, ele vai desandando todas as outras microbiotas. Para começar do estômago e da boca. Entendi. Que é o quê? Eles fazem todo o processo de digestão. Entendi. Gente, quando chega no intestino, o alimento tem que estar digerido, só para ser absorvido. O intestino não faz, o intestino não faz digestão, não. Entendi. É óbvio. Então, sabe aquele estômago que você morde de azia? Aí você fala assim, gente, eu tenho um excesso de suco gástrico. É um excesso de ácido clorídrico. Tô tomando aqui omeprazol há 10 anos, a azia nunca passou. Gente, que diabo que você acha que você tem excesso de suco gástrico? Você tomou omeprazol há 10 anos e a sua azia continuou.
Este estômago está alcalino, meu Deus do céu. Você não produz suco gástrico, meu amor. Por isso que a comida queima, porque ela não digere, meu Deus. Aí o médico manda o paciente tomar omeprazol ad eterno, sem fim. O omeprazol ele é muito bom entre aspas. Usando com sabedoria, no máximo 2 meses. Ele é bom, às vezes, você tomar uma medicação muito forte, ele protege. Entendi. Então, tem os casos. Mas a gente não pode ficar usando esse tipo de coisa à torta e à direita, porque a gente alcaliniza o estômago. Então, e não só médicos, mas profissionais da área da saúde. Gente, eu vejo nutricionista falando para tomar omeprazol. Enfim, gente, para tomar primeiro leite de magnésia, que é natural. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente alcaliniza o estômago, que tem que ser ácido, a gente para de produzir enzima digestiva, a gente para de produzir suco gástrico. Entendi. E sabe o que vai acontecer, meu amor? Olha como é que uma coisa está ligada à outra. Quando você não tem enzima digestiva que já começa na boca e no estômago também, você não consegue quebrar adequadamente os alimentos, você não consegue digerir aquilo adequadamente. Quando esse alimento mal digerido chega no intestino, sabe o que vai acontecer, meu amor? Ai, gente. Primeira coisa, isso vai machucando o intestino, e se você tiver uma desbiose, vou te explicar aqui. O nosso intestino, a nossa mucosa intestinal, a parede do nosso intestino, ele é uma parede que ela é bem firme. Não pode ter nenhum buraquinho. As células do nosso intestino, deixa eu arrumar um papel aqui. Aqui, ó, achei. Vou desenhar aqui. As células do nosso intestino, gente, da parede do intestino, são células que a gente chama de poliédricas. São células quadradinhas assim, ó. Tá vendo? Dá pra ver aí, ó? Tá. Que é pra uma colar na outra. Uma fica colada na outra, não tem nenhum espaço pra passar nada, tá vendo? Quando a gente tem a desbiose, por isso que eu digo que a desbiose é o problema de tudo. Ela é o problema de tudo que você imaginar. Essa mucosa que é bem firme, ela fica frouxa. Frouxa. Ela se enche de buraco. Por quê? Essas células aqui, elas vão se separar. Elas perdem as junções. Ó, elas vão se separar. Ela pega essa junção que liga uma a outra. Gente, a desbiose sempre causa isso. Aí é que o pipoco tá feio. Se você come e você não digere bem, chega a molécula de alimento mal digerido no seu intestino. Se a microbiota tá boa, alimento mal digerido, molécula grande, não passa. E, gente, tem um motivo de não passar, não pode passar. Só quando você tem a desbiose, o buraco, olha a molécula de alimento mal digerido, molécula grande entrando no sangue. Gente, você pode ter comido o manjar dos deuses, a coisa mais nutritiva do mundo. O corpo não vai entender como alimento. Não vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai achar que é um antígeno. E ele vai entrar em ataque. Ele vai liberar um monte de célula imunológica para combater aquele alimento mal digerido. Que você que não tem enzima digestiva, você que não tem suco gástrico, não conseguiu digerir. Sabe qual é o resultado disso? Doença autoimune, amor. Pensa você comendo 1 milhão de vezes no dia, 1 milhão de vezes no dia durante anos, entrando alimento mal digerido e seu corpo entrando em ataque. Amor, é autoimunidade. Por isso que uma autoimunidade sempre anda de mão dada com a outra. Você nunca começa com uma doença autoimune e geralmente você fica só com aquela. Por exemplo, você começa com Hashimoto, que é uma tireoidite Hashimoto. De repente você tem endometriose. De repente você tem fibromialgia. De repente você tem artrite, artrose. E de repente você tem várias coisas. Intestino. Entendi. Tô falando, gente. Esse bichão rege tudo, tá? Então, cuidado, tá? Então, já não lembro nem o que a gente estava falando mais. Eu tô só derrubando. Já nem lembro mais. É a terceira vez que eu derrubo. Gente, vai sair daqui hoje todo mundo pianinho. Se não passar pelo menos uma semana, todo mundo comendo direitinho depois. Não, agora deixa eu falar uma